Graça e paz, família Conecte! Gente, eu só cheguei aqui para dar bênção e vocês irem embora. Porque assim, esse culto, a gente já tá abençoado, né não? Eu não posso dar bênção, todo mundo pode ir para casa? Quem aqui já foi muito abençoado? Mas eu peço a vocês só mais alguns minutos para compartilhar com vocês uma palavra muito forte que Deus colocou no meu coração. Eu sei que é uma palavra que vai abençoar muito os nossos corações. E combinou muito, né, com essa dança aqui, o pessoal dançou. Eu não sei se você já teve a oportunidade de participar de algum ministério de dança, mas se tem alguém aqui interessado, gostou da dança, ficou muito legal, não foi, gente? Vocês gostaram? Muito diferente. Fala com Rayane, ela tá por ali, minha discípula. Eu só tenho discípula top, né? Nicole veio aqui, deu dízimos, falou que tava nervosa. Alguém percebeu que ela tava nervosa, minha gente? Não, e sem falar que ela parece bem pequenininha, né? Mas ela já é bicha véia. É aquelas pessoas bem pequenininhas que ninguém diz a idade, entendeu? Se ela é mais velha do que eu. Mas também não vou falar nem a minha idade, nem a dela. Vai ficar no ar, tá certo? E antes de começar, eu queria orar com vocês. Vamos orar? Feche seus olhos no seu lugar. Pai, nesse momento nós estamos na Tua presença, nós já recebemos tanto da Tua presença, mas nós sabemos que ainda existe mais. Nós queremos mergulhar no Teu oceano, nós queremos sair daqui, Pai, imergidos na Tua glória, no Teu amor. Nós estamos aqui, Pai, com fome, com sede. Nós sabemos que não há outro que possa saciar o nosso desejo, a não ser o Senhor, a não ser a Tua presença, a não ser o Teu favor. Então fala conosco, que o nosso coração possa ser uma terra fértil, que esse dia que já tem sido tão abençoado, possa, Senhor, continuar vindo de Ti mais bênção, mais palavra, mais presença. Nós estamos aqui para Te ouvir. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, o tema da mensagem de hoje é o poder das cicatrizes. Se o pessoal do LED estiver aí com a arte e puder lançar, pode lançar. Não sei se todo mundo sabe, mas em setembro a gente costuma comemorar o Setembro Amarelo. E nós, como igreja, não podemos deixar de lado esse tema tão importante. E nesse ano, Deus trouxe ao nosso coração uma revelação muito forte acerca desse tema. No ano passado, nós falamos sobre isso. A nossa igreja teve uma série de mensagens sobre isso. E, mais uma vez, nós queremos falar ao seu coração algo que vem de Deus. E como não pensar em cicatrizes ao falar sobre o poder de Deus? E é sobre isso que eu queria conversar com vocês nessa noite. E eu queria começar fazendo uma pergunta muito simples. Quem aqui tem pelo menos uma cicatriz no corpo? Levanta a mão. 100% da população brasileira, né? Nem que seja BCG. Mas, eu não sei se você já reparou, mas todas as nossas cicatrizes, elas vêm acompanhadas de boas histórias. Eu, particularmente, não tenho muitas histórias a ser contadas, mas o meu marido, se você sentar com ele, ele tem história para um dia todo, porque pensa no bicho que tem muita cicatriz. Ou seja, uma pessoa que tem muitas cicatrizes é o quê? Uma criança que foi um pouco levada. Então, eu tô aqui, gente, pedindo de coração que vocês comecem a orar por mim. Para que o quê? Os nossos filhos puxem um pouco a mim. Tu tá entendendo? Porque é assim, né? Criança que não para quieto tem cicatriz. E assim a vida desse abençoado. Mas eu tô orando aqui a Deus para que me dê a sabedoria e a inteligência da minha sogra, né, amor? Mas eu sei que vai ser 50% meu e teu, né? Aleluia! A gente tem que crer. E eu convido vocês a crerem comigo. Mas, embora eu tenha falado aqui um pouco sobre cicatrizes físicas que todos nós temos, eu queria conversar com vocês hoje um pouco sobre cicatrizes que muitas vezes nem todas as pessoas podem ver. São cicatrizes que nós carregamos na nossa alma, no nosso espírito. Cicatrizes causadas talvez por um pai que nunca amou, por um sonho que foi frustrado, por uma expectativa que nunca foi correspondida, por situações na nossa vida em que muitas vezes nos feriram e marcaram a nossa história até o dia de hoje. Biologicamente, uma cicatriz é uma marca deixada no corpo por um ferimento.
Uma cicatriz representa uma marca que ficou no nosso corpo devido a um acontecimento que nós fizemos ou que outra pessoa nos causou. Seja como for, eu creio que Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos lembrar que nós não precisamos nos envergonhar ou esconder as nossas cicatrizes. Pelo contrário, hoje Ele trouxe eu e você aqui para que a gente aprenda o poder das cicatrizes. Você sabia que cicatriz, pela própria definição, envolve a palavra cura? Talvez você não saiba, mas aí, na cicatriz que você carrega dentro de você, existe um tesouro escondido. Hoje Deus nos trouxe aqui para perceber como as nossas feridas, na realidade, envolvem um tesouro em potencial. Da mesma forma que rubis, esmeraldas e pedras preciosas, as nossas feridas são um grande tesouro para o nosso Deus. Eu não sei se você já parou para pensar, mas quando Jesus foi ressuscitado, a primeira coisa que identificou ele como Redentor foram as suas cicatrizes. Em João 20, 19 e 20, a Bíblia fala assim: paz seja com vocês, disse Jesus. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. O que eu quero que você entenda nessa noite é que Jesus não precisava ter mantido aquelas cicatrizes. Sabe por quê? A Bíblia revela que Jesus restaurou a carne de vários leprosos. Uma pessoa que restaura a carne de um leproso, será que não poderia restaurar a sua própria pele? Mas eu acredito firmemente que Jesus permaneceu com aquelas cicatrizes para que o poder de Deus fosse manifestado através da sua vida. E é isso que Ele deseja fazer através da minha vida e da sua. Talvez você chegou aqui se perguntando por que você carrega tantas marcas. Jesus te trouxe aqui para te dizer que é para que a glória dele seja manifestada através da sua vida. O nosso Deus é o Jeová Rafá. É o Deus que cura. Cura é o que Jesus faz. Agora, contar aos outros a respeito do seu poder de cura em nossa vida é o que Ele deseja que eu e você façamos. Então, nessa noite eu queria compartilhar com vocês algumas lições preciosas sobre o poder das cicatrizes. Como Deus pode usar as nossas cicatrizes para o bem? Em 1 Coríntios 1,18, a Bíblia fala assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Eu não sei se você já reparou, mas o nosso Deus tem mania de pegar situações improváveis e transformar em grandes milagres. A nossa vida não é um livro sozinho na prateleira, mas tudo aquilo pelo qual nós passamos, Deus deseja fazer algo através daquilo. Em um tribunal, quando você assiste um filme, você vê ali testemunhas oculares. São pessoas que viram e ouviram sobre fatos e elas vão relatar sobre aquilo. Da mesma forma, nós somos testemunhas daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E alguém um dia vai precisar ouvir sobre isso e vai ser abençoado. Não podemos desmentir a história pessoal de outra pessoa. No livro Uma Vida com Propósitos, o pastor Rick Warren fala assim: histórias pessoais são mais fáceis de relatar do que princípios, e as pessoas adoram ouvi-las. Histórias compartilhadas criam uma ponte de relacionamento, onde Jesus pode atravessar do nosso coração para o coração das outras pessoas. Então, eu quero que você comece a pensar em todas as cicatrizes que você carrega. E eu quero que você guarde no seu coração 3 lições sobre o poder das cicatrizes. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite é: entenda que cada cicatriz tem um propósito. Vira para quem está do seu lado e fala assim: sua cicatriz tem um propósito. Fala para quem está do outro lado: sua cicatriz tem um propósito. Em João 9, versículos 2 e 3, a Bíblia fala assim: seus discípulos então lhe perguntaram: mestre, quem pecou, esse homem ou seu pai, os seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus falou: nem seus pais, nem ele pecou, disse Jesus.
Esse milagre aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Nem sempre a nossa vida caminha do jeito que nós gostaríamos que ela caminhasse. Muitas vezes, coisas que nós não estávamos preparados nos acontecem. E a primeira coisa que nós fazemos é falar: por que, Senhor? Por que o desemprego bateu a minha porta? Por que o divórcio bateu a minha porta? Por que todos os meus relacionamentos se frustram? Por que eu nunca consigo romper na minha vida? E a resposta de Deus é: para que a minha obra se manifeste na sua vida. Não é fácil explicar por que tragédias acontecem. Seria permissão de Deus? Seria intervenção do inferno? Ou seria porque nós vivemos no mundo caído? A verdade é que todas essas opções são válidas. O rei Davi sofreu castigo quando fez recenseamento dos homens de combate. Deus permitiu que Jó ferisse a vida de Jó. E nós vivemos no mundo pecaminoso. Mas eu acredito que não é errado quando a gente se pergunta, quando a gente indaga a Deus por que tais coisas acontecem. Mas a Bíblia fala em Provérbios 3:5 que não devemos confiar em nós, mas confiar em Deus de todo o nosso coração e não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. Nós precisamos sempre lembrar que Deus está no controle e que os caminhos dele são mais altos e maiores do que os nossos. Há um aspecto em meio a toda dor, em toda cicatriz, da qual nós nunca podemos duvidar, que está lá em Salmo 25:10, que fala assim: todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade. Por isso precisamos crer que nenhuma dor é em vão. Pelo contrário, todas elas têm um propósito. Nem sempre nós vamos entender os caminhos de Deus, mas não importa o que nós sofremos, em Isaías 41:10, Deus promete: não tema, porque eu estou com você. Não tenha medo, porque sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei. O segurarei com a minha mão forte e direita. Quando nós passamos por situações difíceis, Deus está querendo nos esticar. Para a maioria de nós, a crise de fé acontece em momentos difíceis. Esses dias eu vi no Instagram uma menina que falou assim: aonde estava Deus no momento em que eu fui abusada? E outra pessoa respondia assim: eu não sei, mas o que eu sei é que talvez Ele estivesse traçando um plano para te abençoar e te regenerar. Por isso que Ele enviou Jesus ao mundo. Eu sei que existem situações que nós passamos que a gente não entende o porquê. Mas nós precisamos reverter essa pergunta. E em vez de falar por que Deus, nós precisamos falar para que Deus. Isso vai nos ensinar a, em vez de ficarmos tristes, a ficarmos esperançosos. Eu sei que tem muita gente que às vezes demoniza a tristeza, mas eu preciso te falar uma coisa que a gente aprende aqui na nossa igreja. Um cristão, ele nunca não pode ficar triste. Pelo contrário, nós somos seres humanos, nós temos emoções. Agora, nós nunca podemos ser derrubados e levados por ondas de tristeza, porque a alegria é um fruto do Espírito Santo. E esse fruto está disponível para mim e para você. Então, quando as ondas de tribulação tentarem nos abalar, nós precisamos lembrar que cada cicatriz tem um propósito. Deus não tem nenhuma obrigação de responder aos nossos porquês. A Bíblia fala no livro de Jó que só nos últimos capítulos Deus respondeu às perguntas de Jó. Embora existam situações em que a gente não vai poder descobrir aquele propósito, aquele motivo naquele momento, nós precisamos lembrar que quando estamos em crise, Deus não está. Quando estamos sob alguma onda de depressão, Deus não está. Quando estamos presos em algum vale, Deus não nos abandonou. Deus continua sendo o nosso curador, o nosso libertador, aquele que nos abençoa. Talvez você não tenha respostas, mas você sempre vai ter uma promessa. E é essa promessa que precisa te sustentar no dia mau.
Nós precisamos crer mais nas promessas de Deus do que nas promessas do governo, nas promessas do mercado de ações, mais do que os médicos ou no que os especialistas falam. Nós precisamos confiar na palavra de Deus. Não importam as tempestades, a chave é sempre continuar olhando para Deus. Porque Deus muitas vezes vai usar a nossa dor para abençoar a vida de outras pessoas. Uma vez eu vi uma história que falava sobre o dono de uma loja que colocou uma plaquinha de vendem-se cachorrinhos. E certa criança chegou na loja e ele falou assim: eu posso ver os cachorrinhos? E o rapaz falou: você pode, agora cada uma R$50. Ele falou: eu tenho R$2,15, posso só olhar? Aí ele disse: pode. Aí ele assoviou e veio uma cachorrinha e 3 filhotes. 2 vieram mais rápido e 1 veio depois. Ele andava, bem mais devagar. E ele perguntou assim: qual o problema desse cachorrinho? E aquele veterinário falou: os médicos falaram que ele tem um problema no osso do quadril e ele nunca vai poder andar de forma normal. E aquele menino falou assim: é esse cachorrinho que eu quero. Eu vou pagar por ele. E aquele rapaz falou assim: não, você não vai querer esse cachorrinho, porque ele é um cachorrinho aleijado. E se você quiser levar, eu te dou de graça. E aquele menino com muita raiva falou: não, esse cachorrinho vale tanto quanto todos os outros. Eu vou pagar R$2 agora e depois, cada mês, eu venho quitar a minha dívida. E aquele rapaz falou: mas esse cachorrinho nunca vai poder andar, nunca vai poder correr, nunca vai poder pular como os outros cachorrinhos. E naquele momento, aquele menino puxou a calça e mostrou a perna dele que tinha um problema e era sustentado por 2 ferros. E ele virou para aquele dono e falou: eu sei, mas esse cachorrinho vai precisar de alguém que o compreenda. Aquele menino entendeu aquilo que nós precisamos entender. Ele sabia, conhecia aquela dor. Era uma cicatriz que ele carregava, mas era uma cicatriz que tinha um propósito. Nós precisamos deixar que as nossas cicatrizes tenham um propósito. É muito provável que Deus vai colocar no nosso caminho pessoas que vão passar por situações que nós já passamos. A minha pergunta para você é: você vai investir a sua vida nas outras pessoas? Você vai deixar com que as suas feridas tragam cura para as outras vidas? Encontre a alegria de redimir o seu sofrimento investindo nos outros, porque as suas cicatrizes têm um propósito. Em segundo lugar, creia que toda dor tem um tempo determinado. Em 2 Coríntios 4, 16 e 17, o apóstolo Paulo fala assim: portanto, não nos animamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia. Pois as nossas leves e passageiras aflições estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Eu não sei se você já reparou, mas existem momentos na nossa vida em que o nosso Deus parece um Deus pródigo. Um Deus que não age ou que não faz as coisas como nós esperávamos que Ele fizesse. Nós aprendemos que o nosso Deus, é um bom Pai, é um Deus que abre portas, que faz milagres. Mas e quando o milagre que nós tanto esperamos não acontece na nossa vida? Mas e quando aquela porta que a gente espera que se abra, se fecha? É nesse momento que nós precisamos acreditar que toda cicatriz e toda dor tem um tempo específico para durar. Sabe qual é o objetivo número 1 do diabo? É fazer com que eu e você estejamos revoltados com Deus por causa de situações que nos acontecem. É como se a gente tivesse o pleno direito de estar com raiva de Deus por causa daquela cicatriz que Ele permitiu que fosse impressa na nossa carne, na nossa alma e no nosso espírito. Às vezes, a vida vai de mal a insuportável. Existem situações em que nós não conseguimos entender e ver uma luz no fim do túnel. Mas é justamente nesse momento que o milagre nos aguarda. José foi um homem que passou e que enfrentou muitas
cicatrizes. Eu acho que nem se a gente passasse, sabe, por vários anos, nós enfrentaríamos tantos problemas como José enfrentou. Mas o que José fez foi enquadrar o seu sofrimento na soberania de Deus. Existem momentos em que Deus não vai simplesmente nos livrar daquele sofrimento, mas Ele vai nos ensinar a prosperar na terra do nosso sofrimento. Você reparou que em nenhum momento José voltou para a terra de Israel? Ele continuou no Egito, na terra do seu sofrimento, e foi ali que ele prosperou. Talvez você está há muito tempo na terra do seu sofrimento. Talvez você não entenda porque as portas continuam fechadas. Eu preciso te dizer que é porque Deus quer que você prospere aonde você está. Você precisa aprender alguma lição aonde você está. E no momento que você entender isso, você vai perceber que cada cicatriz tem um tempo necessário e específico. Claro que quando os sofrimentos nos acontecem, nós aprendemos muitas coisas, ficamos mais perto de Deus, nós nos aproximamos da palavra, mas às vezes nós ficamos com raiva, nossa visão fica embaçada e nós não conseguimos ver Deus como Ele realmente é. E nesse momento o inimigo vai estar ali, sussurrando mentiras nos nossos ouvidos. Mas eu ouvi esses dias que o maior inimigo do diabo é ele mesmo. Porque tem momentos em que ele quer tanto nos ferir, tanto nos machucar, que ele acaba nos empurrando direto para o colo do nosso Pai. São momentos em que Deus talvez não foi a nossa primeira escolha, mas se tornou a nossa última chance. José teve um sonho em que foi o próprio Deus que deu aquele sonho para José. Em que seus irmãos, seus pais se curvavam diante dele. Mas depois que José teve esse sonho, ele foi vendido como escravo. Ele foi abandonado numa prisão, foi acusado de estupro. Cada vez ele ia andando para trás. Em vez de caminhar em direção à promessa, parecia que ele estava andando para trás. Mas cada vez que ele andou para trás, quando ele se sentou, ele estava em cima de um trono como governador do Egito. Talvez você chegou aqui nessa noite e se sente como se estivesse sempre dando um passo para trás. Mas quando a vida se tornar de mal a insuportável, é hora de um milagre acontecer. No primeiro aniversário do atentado terrorista de 11 de setembro, Kate e sua família foram visitar o memorial. E eles levaram consigo a sua sobrinha Taylor, de apenas 3 anos. Aquela criança teve dificuldade de entender porque tantas pessoas estavam tristes. Enquanto todas as pessoas estavam enlutadas, chorando, ela, com o rosto para o céu, cantou assim: sei que Jesus me quer bem, pois a Bíblia assim o diz. Frágil sou, mas força ele tem. Quer levar-me ao bom país. Sei que me quer bem, quer me ver feliz. Sei que me quer bem, pois a Bíblia assim o diz. O tempo pareceu parar enquanto centenas de pessoas voltaram-se para aquela criança. Ela passou uma lição que mesmo em meio ao sofrimento, Jesus continua a nos amar. Jesus continua a carregar o nosso fardo de desespero, de dor, ressuscitar sonhos e restaurar a nossa esperança. Eu acho que se eu tivesse lá, eu ia cantar um trechinho de uma música que falava assim: vem completando a obra que começa agora, misturada na dor que é por enquanto. Vem completando a obra que começa agora, misturado no amor que é para sempre. A nossa dor é sempre por enquanto que o amor do nosso Deus é sempre para sempre.
Entenda que a sua cicatriz tem um tempo específico, a sua dor, ela é temporária. E, em último lugar, as nossas cicatrizes nos ensinam a sermos livres da vergonha. O Salmo 34:5 fala assim: os fracos e os pobres olham para o Senhor e recebem a luz para o seu caminho. Nunca ficam envergonhados. As nossas cicatrizes precisam ser um troféu. Eu não sei se você já foi na casa de alguém que é atleta, mas, por exemplo, o marido de Rayane, ele é atleta. E lá na casa dele tem um monte de troféu. Meu marido é quase um atleta, né? Só estou tentando entender de qual categoria. Mas as nossas cicatrizes precisam ser os nossos troféus. Enquanto que o diabo quer trazer vergonha em relação àquilo que nós passamos, o nosso Deus quer trazer vida. A origem da vergonha remonta lá ao Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram e o pecado entrou no mundo. A Bíblia fala que a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder de Deus, ou seja, eles tiveram vergonha do seu próprio Criador. A vergonha trazida pelo pecado, ela nega, ela esconde, ela culpa. Enquanto que a Bíblia fala que o Espírito Santo traz para o nosso coração arrependimento que produz vida, a culpa sempre traz para o nosso coração um remorso que, na realidade, causa mais desespero do que mudança. Mas hoje, Deus nos trouxe aqui para que a gente aceite de uma vez por todas o perdão que Ele tem para nos oferecer. Deus, Ele remove a vergonha, Ele dissipa o medo e nos lembra a nunca mais trilhar aquele caminho. Eu estava conversando com o Geraldo e eu falei assim: Mo, me conta aí a história da tua pior cicatriz. E ele falou que ele era criança e certo dia ele quis subir em uma árvore. E ele lembra nitidamente que ele ouviu a voz de Deus falando assim: Geraldo, não sobe. E ele continuou subindo, né? Desobedeceu. Aí ele ouviu de novo: Geraldo, não sobe. Chega, ele disse que olhou para o lado porque ele sentiu que tinha alguém ali com ele. E, embora ele tenha ouvido, ele continuou subindo. E ele falou que teve um momento que ele pegou num galho e... Sabe aquela cena de filme que a pessoa pega no galho e o galho solta? Aí você olha pro galho assim e fica no ar 2 segundos. Pronto, foi isso e ele caiu no chão. Ainda caiu em cima do esterco do cavalo e levou 7 pontos na cabeça. Não era melhor ter escutado a voz de Deus? Mas o que essa história nos ensina? Que talvez depois dessa situação ele nunca mais subiu em uma árvore. Ele aprendeu a lição em decorrência das cicatrizes. Muitas vezes as marcas que nós levamos nos ensinam a nunca mais pegar aquele caminho. É por isso que nós não precisamos nos envergonhar, mas sim aprender a extrair o melhor daquilo que nós enfrentamos. Existem várias coisas que nos ferem. Muitas vezes a culpa traz para a gente o silêncio, nós não conseguimos contar para alguém e continuamos aprisionados. A culpa tenta nos ferir e nos aprisionar em memórias dolorosas. Tentam fazer com que a gente fique num loop eterno e nunca saia e nunca aprenda o melhor daquela situação. Quase todos nós conhecemos aqui a história de Jó. Jó, de uma hora para outra, perdeu suas riquezas, sua família, perdeu a moral com seus amigos e a sua própria esposa o abandonou praticamente. Mas Jó escolheu ser livre da nuvem de vergonha. Em outras palavras, ele falou assim: eu não tenho respostas nem explicação para o que está acontecendo comigo, mas eu vou continuar adorando a Deus. Eu vi esses dias que essa situação que Jó enfrentou, na realidade, ensinou aos anjos a adorarem. E eu preciso explicar isso para vocês. A gente sabe que quando Deus criou o mundo, Deus estava no céu e Satanás era um anjo de luz. Ele adorava Deus. Mas em certo momento, seu coração se voltou para longe de Deus. E tanto ele quanto uma parte, 1/3 dos anjos escolheram sair do céu. E aquele momento foi um momento crucial, porque os anjos, na realidade, foram criados para adorar a Deus. E naquele momento, quando Lúcifer se revoltou, eles tiveram uma escolha. Eles poderiam escolher ir
com Lúcifer ou permanecer com Deus. E os anjos que escolheram permanecer com Deus, eles estavam ali adorando, não simplesmente porque foram criados para aquilo, mas porque eles tomaram uma decisão. Como Jó, eles tinham uma escolha. Eles poderiam ter seguido o inimigo, mas em vez disso, eles decidiram seguir a Deus. Porque uma coisa é adorar por dever, mas outra coisa é adorar por um desejo profundo. Quando o sangue de Jesus ele nos limpa, a Bíblia diz que os anjos estão sendo ensinados por nós pela forma como a gente lida com as crises. Em Efésios 3:10, o apóstolo Paulo fala assim: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida pelos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Isso significa que eu e você estamos ensinando os anjos a adorarem. Porque os anjos, eles adoram numa atmosfera de perfeição. Eles estão ali diante da presença do Pai 24 horas e eles declaram que Ele é santo. Eles sabem o que é adorar numa atmosfera gloriosa. Mas quando eu e você adoramos a Deus em meio à dor, quando eu e você adoramos a Deus apesar das cicatrizes, quando eu e você adoramos a Deus apesar das circunstâncias, estamos ensinando a eles a verdadeira adoração. A Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, em Salmo 22:3, porque existe algo poderoso no nosso louvor. Então, sempre que parecer que você está perdendo, louve ao Senhor. Sempre que parecer que você estiver no vale, louve ao Senhor. Sempre que parecer que você não sabe o que fazer, louve ao Senhor, porque através do seu louvor a vitória virá. Uma vez eu vi uma história de um pastor que sempre que acabava o culto, ele pedia para um membro da congregação orar. E tinha um senhor em específico que toda vez que ele ia orar, ele repetia a mesma oração estranha. Ele falava assim: ó Senhor, nos sustente em nossa inclinação. E aquele pastor intrigado, certo dia, falou assim: ó rapaz, mas por que sempre tu ora, tu fala a mesma coisa? E ele falou assim: ah pastor, é porque eu tenho um velho celeiro. E ele é muito, muito antigo. Ele já aguentou várias tempestades e durou muitos anos. Mas teve um dia que eu notei que ele estava um pouco inclinado para o lado. Então eu peguei alguns troncos de pinheiro e o apoiei em sua inclinação para que esse celeiro não caísse. Então eu comecei a pensar como eu era como aquele celeiro. Muitas vezes eu resisti a tempestades, muitas vezes passei por tempos ruins, mas eu ainda estou de pé. É por isso que eu falo: ó Deus, me sustente em minha inclinação. Eu acho que muitas vezes eu e você acabamos nos inclinando. Às vezes a gente se inclina para a raiva, às vezes a gente se inclina para a amargura, a gente se inclina para a falta de perdão, a gente se inclina para o medo. E é nesse momento em que nós precisamos pedir: Senhor, me sustente na minha inclinação. Não deixe eu cair, não deixe eu fazer com que essa dor, com que esse sofrimento me afaste de Ti. Deus nem sempre tira os nossos problemas com a rapidez e a velocidade que nós estamos esperando. Mas sempre que as tempestades vierem, observe para onde você está se inclinando. Talvez você chegou aqui nessa noite se inclinando para algum lugar em que você não deveria. Talvez você aprendeu que na realidade você precisa se inclinar para os braços do seu Pai. Judas 1, do 24 ao 25, fala assim: aquele que é poderoso para vos impedir de cair e para vos apresentar sem máculas e com grande júbilo. A Ele seja a glória, a majestade, o poder e a autoridade. O nosso Deus pode nos impedir de cair. Ele pode nos livrar da nuvem de vergonha. Para finalizar, eu queria trazer para vocês alguns dados. Eu não sei se vocês sabiam que nos Estados Unidos
Entre 300 mil prisioneiros libertados em 15 estados, mais de 60% voltaram à prisão. E 49% foram condenados por novos crimes. E foi feita uma pesquisa e algumas pessoas descobriram que muitos presos achavam muito mais confortável estar na prisão do que fora dela. Por quê? As pessoas sabiam o que esperar da prisão. Fora, elas não sabiam como é que ia ser a vida, se iam ter um emprego, mas lá dentro elas se sentiam seguras. Muitas vezes, eu e você nos sentimos muito mais confortáveis com as nossas feridas. Não sei se quando você era pequena você fazia isso, mas tinha gente que machucava alguma parte do corpo e sempre que a ferida estava quase sarando, machucava o mesmo local. E machucava de novo e nunca sarava. Muitas vezes, na nossa vida espiritual, na nossa alma, nós estamos nos ferindo repetidas e repetidas vezes. Mas Deus te trouxe aqui para quebrar esse loop, para que você, de uma vez por todas, entenda o poder das suas cicatrizes. As grades da prisão podem até causar uma falsa segurança, mas Jesus veio ao mundo para libertar os cativos e para conceder vida em abundância. Nesse momento eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos ter um momento, vamos ter uma peça em que nós vamos refletir um pouco do que nós estamos aprendendo. Eu quero que você preste muita atenção naquilo que vai ser falado nesse momento. Amanheceu. Espere um pouco. Eu preciso ver como está o mundo. 1001 cobranças no WhatsApp. Acabei de ler. Mais uma tragédia no jornal online. Enquanto a vida das outras pessoas segue normalmente aqui no Instagram. As melhores viagens, as melhores comidas, as melhores fotos. Será que essas pessoas ficam tristes, no mínimo, ao menos 1 segundo no dia? Eu tenho certeza que não. Mas vamos lá, né? Eu abri meus olhos, preciso enfrentar o dia de hoje. E quantas horas correm no relógio, meus pensamentos me açoitam de forma ainda mais rápida. Mas minha alma, ela se encontra dessa forma, escutando essas vozes. Você não tem beleza suficiente. Você não tem inteligência para isto. Você vai morrer nessa pobreza. O tempo está passando e você não conseguiu nada. Você nunca vai se casar. Você é uma frustrada, uma mal amada. Você não nasceu para vencer. Você é uma derrotada. Todo mundo já entrou na faculdade, menos você. Você vai morrer antes de conseguir o que deseja. E se for atropelada, ninguém vai sentir a sua falta. E se for de câncer, tanto faz. E se for de outro jeito, ninguém se importa. Enquanto o meu corpo... Não, isso não é suficiente. Os anos se passaram, mas eu ainda escuto as vozes cortantes da minha sala de aula, da minha rua, das festas de família. A minha alma continua gritando: ei, baleia, sua gorda, horrorosa, você parece um palito, 4 olhos, seus dentes são muito feios, solta a minha mão. Eu não pego na mão de negros. A minha vontade é só de me ferir. A minha vontade é de arrancar partes de mim. Eu só quero morrer. A minha maior vontade é de me matar. Eu não consigo esquecer. Também não consigo dizer. E esse silêncio só me consome.
me machuca, me aprisiona. Será que essa multidão não consegue ver minha respiração ofegante? Não consegue sentir a minha palpitação acelerada? Não consegue enxergar minhas mãos e pés nervosos? Eu não sei, mas tenho a impressão que minha alma está cada dia mais ferida e aprisionada. Não quero dizer nada a ninguém, mas a verdade é que morrer seria a melhor alternativa. Estou ali parado, olho para suas mãos e lembro mãos que um dia Ele estendeu para curar, mãos que um dia Ele estendeu para salvar, mãos que um dia Ele estendeu para abençoar, mãos que um dia Ele estendeu para dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aquele que os transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Você pode celebrar no seu lugar e ficar de pé. Esse é o retrato. Essa é a história que fala sobre mim e sobre você. No Salmo 84, 5 e 7, a Bíblia fala assim: como são felizes as pessoas que fazem do Senhor a sua força e resolvem em seu coração seguir os retos caminhos de Deus. Elas são capazes de transformar lugares secos em fontes de água, de transformar tristezas e sofrimentos em alegrias e bênçãos, em lugares cobertos de flores e frutos, como as primeiras chuvas. Sempre que surge uma dificuldade, elas recebem a força de Deus. Vão ao templo em Sião para adorar ao Senhor. Talvez você chegou aqui nessa noite com o coração ferido, mas você vai sair daqui recebendo do bálsamo da alegria. Eu queria que as luzes fossem apagadas, que você fechasse os seus olhos. Sabe, eu creio numa unção de alegria sendo derramada sobre esse lugar. Eu creio no poder das cicatrizes. Eu creio em vidas que estavam aprisionadas, mas que a partir de hoje serão livres.
Eu creio em vida. Eu creio em liberdade, porque onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. E nesse momento eu queria que você fechasse seus olhos, que você entoasse essa canção, que você declarasse que existe poder no nome de Jesus, que não há outro nome pelo qual nós podemos ser salvos, que não há outro nome que traz poder para as nossas cicatrizes. Ah, Senhor, nós estamos aqui, nós reconhecemos o Teu poder, reconhecemos a Tua majestade, nós queremos encontrar beleza nas nossas cicatrizes, nós queremos que o Teu sangue cubra as nossas feridas e traga, Deus, um ministério profético que traga vida para outras pessoas, que através